Olá, vamos começar então a nossa aula de número 70 da nossa série Bereshit, Gênesis, né? E antes, aproveita aqui para deixar uma curtida, para ajudar o canal. Se tiver alguma dúvida, comenta. E se não tiver inscrito, já está na hora de se inscrever, né, no canal para receber os novos vídeos. E falando em novos vídeos, então, essa semana, ontem, eu coloquei o primeiro vídeo de introdução ao a nova série que a gente vai fazer do canal, que é sobre o livro Nefesh HaChaim, que eu falei lá no vídeo de introdução, e amanhã, se Deus quiser, vai sair então o primeiro vídeo. Começando, muito interessante, muitos temas fundamentais do judaísmo, não vão ter esse tipo de conhecimento por outros lugares, então recomendo muito até compartilharem com as pessoas do original, do judaísmo, ver o que os nossos sábios têm a dizer sobre as questões como o ser humano, o livre-arbítrio, a criação do mundo, o pecado de Adam Arishon, a alma, como funcionam os mundos espirituais e tudo mais. Tá, depois dessa divulgação, acho que todo mundo ficou interessado. Vamos voltar aqui para o nosso estudo. A gente está no capítulo 30, versículo 1 de Bereshit, Gênesis. A gente começou a ver esse primeiro versículo na aula passada e a gente vai então voltar ao versículo 1. A gente viu que Leá teve 4 filhos, Reuven, Shimon, Levi e Eudá. Parou de ter filhos, então agora vai entrar no capítulo, mudou de capítulo 30 vai entrar em cena Rachel, né? Que até então era estéril. É isso que vai falar. Vaterei Rachel que lo yelda Yaakov. Rachel, ela viu que não deu filho para Yaakov, não gerou filho para Yaakov. Vatekanei Rachel bachotá. E Rachel ficou com, a princípio, ciúmes ou inveja da sua irmã. Vatomer, e falou, ele Yaakov, pro Yaakov, Ava libanim, me dê filhos. Veim aine metanoch, porque se você não me der filhos, eu sou uma mulher morta, né? A gente viu sobre a mulher morta que o morto é um adjetivo, né? Que eu vou morrer, eu sou considerado mesmo em vida como morto. Eu tenho que explicar que é tão angustiante para mim tentar ter filhos e não estou conseguindo, que é como se eu vou morrer de dor, de sofrimento. É o que ela fala de uma forma bem dramática, vamos dizer assim. E a pergunta é essa Kená, o que a gente já viu do Rashi, que a Kená não pode ser aqui interpretada, não vou me aprofundar, mas veja a aula passada, quem tiver dúvida, que a Kená não é entendida aqui como alguma coisa que ela não tem e ela cobiça, né? Não é uma cobiça, que a cobiça é outra palavra na Torá, e sim aqui é alguma coisa que ela tem, mas não tanto quanto a outra. E aqui o que o Urashi vem dizer? Que são os bons atos. A gente já se aprofundou lá passada porque o Urashi dá esse comentário. Não vou voltar aqui, mas a princípio, então, ela tem inveja dos bons atos. Porque através dos bons atos de Leá, ela conseguiu mudar a sorte dela, que Leá tinha os olhos tenros, ou seja, que ela chorava muito porque ela rezava para Deus que ela não queria casar com o mais velho, já que ela era mais velha, não queria casar com Esav. E ela conseguiu mudar a sorte dela, e não só 3 filhos, que seria a cota de cada uma das 4 esposas, mas sim, ela conseguiu ter 4 filhos, ela passou. E quando ela tem o 4º, então quer dizer que ela mudou, mesmo se ela fosse esposa de Jacob, ela mudou então a sorte dela, que a gente chama isso mazal em hebraico, tá? E não só isso, que se ela fosse para casar com Esav, ela passou a casar com Yaakov. Se fosse para ter 3 filhos com Yaakov, ela teve 4. E não só isso, já que ela deixou de ter 3 e passou 4, pode ser que então, na verdade, os 12 viriam agora de Leá. E Rachel então falou, uau, olha a minha irmã que conseguiu mudar toda a sorte dela, né? E eu não conseguia, porque eu continuo estéril. Ou seja, eu tenho inveja que ela conseguiu rezar de uma forma tão adequada que eu não sou capaz, que os méritos dela sejam tão adequados que eu não sou capaz. Então, isso que a gente explicou a aula passada, lembram? Então, esse é o início. Havali, me dê filhos, porque aqui que ela fala, me dê filhos, que é a mesma forma que assim seu pai fez para sua mãe. Voltando, que a gente já estudou sobre Yitzhak e Rivka, que Yitzhak rezou por Rivka, que Rivka era estéril também, a mesma situação. E aí então Rivka engravidou. Então faz a mesma coisa. Então, senão metanor, senão eu sou como uma mulher considerada como morta. Vamos para o versículo 2. Beit. Vaichar af Yaakov berachel.
Yaakov ficou muito irritado com Rachel. Vaiomer, e falou, Atachat Elohim Anochi? Anochi? Eu por acaso Yaakov ficou muito irritado com Rachel, né? E falou, por acaso eu estou no lugar de Deus? Asher Maná Memer Pribaten? Ele que impediu de você um filho no seu ventre, e não eu. Avali, o que você vai me perguntar? Me dê filhos. Eu estou no lugar de Deus? Ele que te impediu. Então, o Rashi aqui vai pegar pesado. Vai falar, primeiro, estou no lugar de Deus, ele te impediu. O que o Rashi vai falar? Você falou para eu fazer igual eu fiz para o meu pai, que é rezar por você, para você ter filhos. Ele vem explicar o seguinte, eu não sou como meu pai, eu não estou no mesmo caso que meu pai. Por quê? Porque meu pai não tinha filhos, e eu já tenho filhos, já tenho 4 filhos, muito mais que meu pai, o dobro, né? É de você que Deus impediu, e não de mim. Então vem aqui, a qual fala rude com Rachel, né? Tipo, o que você está falando aqui que eu não sou como meu pai e tal, para rezar? Não, porque eu não sou como meu pai. Obviamente, a gente terminou a aula passada com essa pergunta, que é muito rude isso. Quem fala assim, certo? Então, tem que entender esse Rashi direito. A primeira opinião dos explicadores do Rashi, do comentário do Rashi, é que o Yaakov está assim, eu estou no lugar do meu pai, que é o primeiro Rashi. O que vem explicar assim? Que na verdade não é o mesmo caso, o meu caso com o caso do meu pai. Por quê? Porque, um tzadik é dado através das rezas dele, ele pode, através das rezas, anular um decreto divino. Então, se Deus faz um decreto, o tzadik com as rezas consegue anular. Como meu pai fez, ele anulou o decreto, e aí a esposa dele engravidou dele. Tudo bem. Porém, você, Rachel, não é o mesmo caso. Porque você, Rachel, é estéril desde a nascença. Desde que você nasceu. Então, isso não quer dizer que é um decreto divino que Deus decretou, agora ela não vai ter filhos. Na verdade, é alguma coisa da sua natureza. Sim? E aqui a explicação é que uma coisa que é da natureza não tem como você quebrar o decreto. A única solução seria fazer você de novo. Então, assim, é a primeira explicação que vão dar os comentaristas do Rashi, que não é o mesmo caso, não é só o caso de você cancelar o decreto. E sim, para que você tenha filhos, você tem que ser recriada do zero. E isso, um tzadik, um justo, não tem capacidade através das suas rezas. Ou seja, o decreto de você é muito mais severo. E não está na minha... Eu não posso fazer nada em relação a isso. É uma explicação. Depois, continuando. Que ele fala, eu não sou como meu pai. Entendeu? Que ele não teve filhos e ele não tinha filhos e eu já tenho. E aí, vão falar, e daí? O que muda? Porque a gente vê que até muitos profetas, como por exemplo o Elisha, que em português eu aprendi a semana, Eliseu, e Elial, que é o Elias, eles rezaram pelas mulheres para ter filhos e elas já tinham filhos e não tem nada a ver. E outra coisa, como que Yaakov falou, vai haraf, porque Yaakov ficou chateado, né, irritado, e não está escrito que os sábios eles sempre têm que ter tranquilidade. Quando você vai falar com uma pessoa, só com tranquilidade as pessoas ouvem, como está escrito em Eclesiastes 9:17. Então, a explicação é o seguinte, que Yaakov obviamente já rezou por Rachel, ele rezava por Rachel sempre. Porque falou, reza por mim, você não está rezando. Ele já rezava por ela. Só que ele já, assim falou o Ibn Ezra, que dá para entender que ele já rezou, porém, que continua a explicação do Rashi, que ela não foi recebida por Deus. Ele já sabia que Deus não recebeu essa reza. Ele falou, não tem como. Tu ficou chateado, você está me cobrando uma coisa que eu já faço, mas a resposta às vezes da reza é não. O que pode ser feito? E aí continua então, vão dizer que na verdade teve um diálogo aqui que a Torá não conta. Qual é o diálogo? Que então a Rachel falou para Yaakov, reza por mim, me dê filhos. E aí Yaakov falou, eu já rezei por você.
E a resposta, Deus negou a minha reza. O que Rachel vai falar para Yaakov? Então, se Deus negou a sua reza, quer dizer que você é um perverso. Que você é Rachá, Yaakov. Aí Yaakov fica irritado com ela. Que fica, o quê? Você me chamou de perverso? De que eu sou Rachá porque Deus não ouviu minha reza? E aí, então, ele responde para ela. Meu caso, não. Que ela vai falar, então, se não, por que teu pai Deus ouviu e você, Deus não ouviu? Porque teu pai era tzadik e você não é. E aí, então, o que o Yaakov vai responder para isso? Vai falar, não é o mesmo caso, o meu caso, do meu pai. Porque, no caso do meu pai, os dois eram estéreis. Tanto o meu pai, quanto a minha mãe, como eu expliquei quando a gente estudou essa parte. E a reza, ela foi recebida pelo mérito dos dois. Aqui é só o meu mérito, então não tem como me comparar com o meu pai. Eu não sou como o meu pai, é o que o Urash fala, eu não sou como o meu pai. E outro motivo, ainda mais, que é o seguinte, que Israel precisava sair de Yitzhak. E Yitzhak só tinha uma esposa, Rivka. Então é óbvio que em algum momento Rivka tinha que ter filhos. Essa é a ideia, mas ele vai falar, eu não sou o mesmo caso com meu pai, porque eu já tenho filhos. Eu já tenho outra esposa, que é a Leá. Então, Israel já tem por onde sair para o mundo. Então não é o mesmo caso. Eu já tenho filhos. Ele não tinha filhos, ou seja, ele obrigatoriamente, Deus tinha que cancelar o decreto para ter Israel, mas aqui não, eu já tenho, Israel já está nascendo por Leá. Então, se Deus decidiu que Israel vai nascer por Leá, quem sou eu para mudar os planos de Deus? Já que isso já está acontecendo. Porque eu vou rezar para não ser de Leá a parte e ser sim de você. O importante é que Israel nasça. Então é isso que essa é a explicação do Rashi, e é isso então que o Yaakov, ele então vem falar para Rachel. Entenderam? Então essa é a explicação. Continuando. Outra explicação. Esse é o Rashi. Vamos agora para outra explicação que é do Ramban. Parece uma DR, né? A conversa da Rachel com o Yaakov. Um segundo. Tá. Agora... um segundo. Tá. Agora vamos para a explicação do Ramban, do Narmânides. Ele vem falar que quando a Rachel ela fala pro Yaakov, me dê filhos, ela pede de uma forma incorreta. Não é assim que ela deveria falar com o Yaakov. O que ela fala? Assim o Ramban explica que Rachel ela fala assim para Yaakov, Yaakov, você não me ama? Óbvio que você me ama, né? Então, se você me ama, por que você está vivendo sua vida aí tranquilamente? E você não está tão aflito, tão angustiado como eu? Eu sofro o dia inteiro que eu não tenho filhos. Eu não vejo isso de você. Porque se você me amasse de verdade, você estaria sentado no chão, chorando, com roupa de luto, cinza no cabelo, sem fazer mais nada da vida, somente rezando para Deus para que você tenha um filho. E eu não estou te vendo. Eu estou te vendo vivendo normalmente. Nem sei se você reza por mim ou não. Então o Ramban vem explicar que a Rachel, ela bota o Yaakov na parede e fala, sim, luta. Eu não tenho filhos. Você não pode sair do luto até que eu engravide. Só eu que vou rezar? Não, você tem que rezar por mim, porque você aqui é o tzadik, depende de você. Me dê filhos. É isso que o Ramban vem explicar. Senão eu vou morrer de sofrimento. Se você não se comportar dessa forma, eu vou morrer sofrida. Assim então Rachel fala. Então o Ramban vem comentar que como Rachel fala de uma forma extremamente dramática, que muitas vezes é o jeito da esposa falar com o marido, né, de botar drama, vou morrer, se você não fizer isso, eu vou morrer, eu não sei o que fazer mais da minha vida, não tenho mais solução e tudo mais. Então Yaakov ele fica irritado, fala, você está botando, e aí então Yaakov ele acaba respondendo sim de forma rude para Rachel. Ele fala, eu não estou no lugar de Deus, eu não sou Deus, o que você está cobrando de mim? Eu não sou Deus. Mas ele fala isso com um objetivo. O objetivo é educar, admoestar, né? Fazer uma advertência para Rachel, olha, você está falando de uma forma que não é correta. Então ele fala duro para dar uma mensagem para Rachel entender no meio do sofrimento dela, que ela estava talvez descontrolada, ele fala duro para botar ela no lugar, para ela pensar. Isso o Ramban vai dizer. E ele fala que funcionou. Porque depois que
Yaakov fala duro com Rachel. A Rachel, que é uma tzadek, uma justa, ela percebe então que ela não podia só contar com a reza de Yaakov. Que ela pensou até então, Yaakov é tzadik, eu vou contar então com a reza de Yaakov. Ele falou, não posso só contar com ele, eu própria tenho que rezar então. Sim? Se eu não rezar, quem vai rezar por mim? Então, ela reza e aí a reza dela é recebida, e que vai nascer depois Yosef, né? Que ela vai engravidar, que está escrito que Deus lembra de Rachel. Pela reza de Rachel, que ela entende que ela precisa rezar, que até então ela não tinha rezado, que ela estava contando com a reza somente de Yaakov. Um segundo. E aí isso que ela fala, você tem que rezar de a todo custo, igual seu pai fez pela sua mãe. E aí o que Yaakov responde? Não está tudo na minha mão, você também tem que rezar, porque Deus ouviu os dois, né? E também o meu pai, ele precisava ter descendência, não tinha nenhuma, e eu já tenho descendência. Então essa é a explicação do Ramban. Muito interessante também. Outra explicação interessante, a gente pode entender isso do Maimônides, que o Maimônides, porque o Yaakov fica chateado, fica irritado. Então o Maimônides ele vem explicar no livro Moreh Nevuchim, o Guia dos Perplexos, ele vem explicar o seguinte, que toda vez que na Torá está escrito a palavra Vaiharaf, né? Como está escrito aqui, um segundo. Vaiharaf, exatamente, que é Vaiharaf quer dizer que ele ficou nervoso. O Maimônides, ele explica, ele viu todas as vezes que aparece Vaiharaf na Torá, e ele viu que todas as vezes que aparece a palavra Vaiharaf na Torá, tem conexão com idolatria. É só sobre assunto de idolatria. Então, quando está escrito que Deus fica nervoso e tal, é só sobre assunto de idolatria. Não tem nenhum outro, ele fala assim o Maimônides, não tem nenhum outro lugar na Torá que tenha a palavra Vaiharaf, e não é a respeito de idolatria. E aqui aparece Vaiharaf. E a priori não tem nada a ver com idolatria. Então, se a gente entender esse conceito que o Rambam, o Maimônides, explicou pra gente, a gente pode entender aqui o porquê ele ficou nervoso. Por quê? Porque Rachel falou, me dê filhos. Yaakov, você me dê filhos. Aí Yaakov fica nervoso. Isso é idolatria. Você não pode pedir para um ser humano. Aí ele fala, eu estou no lugar de Deus, ou seja, para educar ela. Não, eu não dou filhos. Quem dá filhos, o único que pode dar filhos é Deus. Eu posso rezar para Deus, para ele poder cancelar. Então, uma pessoa que pede para o tzadik, para o justo, né, para ele fazer alguma coisa para ele, tanto vivo ou morto, é idolatria, né? E isso é proibido. Não pode rezar para um tzadik. Tzadik, me cure. Tzadik, pelo, né, faça eu, não sei o que, ter para sustento. Não, isso é proibido, a idolatria. E então Yaakov fica nervoso. Mas eu sei que muitas pessoas rezam, pedem brahá, né, uma bênção para o tzadik, ou depois de morto acendem uma vela e fazem uma... Sim, mas você nunca pode rezar por o tzadik. Na verdade, a gente fala assim, tzadik, pelo seu mérito, que eu sei que você é assim com Deus, reza para Deus para ele me dar essa brahá que eu estou precisando, pede para ele me dar filhos, pede para ele me curar, pede para ele me dar... Então, na verdade... Sempre que você ouvir alguém, vamos rezar para um tzadik, vamos acender vela pelo mérito do tzadik, na verdade você está pedindo pelo mérito do tzadik, Deus ouvir, porque isso é muito importante. E muitas pessoas acabam errando e entendendo a situação errada, que é proibido pelo judaísmo você pedir para qualquer pessoa te fazer tal coisa, que está nas mãos somente de Deus. Então você tem que pedir para o tzadik, já que ele tem um mérito muito grande e a reza dele é muito né, ouvida por Deus, para ele rezar. Então, mas como Rachel, ela fala de forma inadequada, e Yaakov fica nervoso. Essa é a explicação do Orahaim. Tá? Outra explicação legal do Kliakar é que ele vem falar o seguinte, que a única coisa que separa o homem de Deus são os pecados. Então a pessoa peca e ela acaba sendo separada um pouco de Deus, fica um pouco mais distante de Deus. E os pecados fazem que as rezas das pessoas não são ouvidas, porque existe esse distanciamento. Então, Rachel, ela... Um segundo, é o seguinte. Então, Rachel fala, Yaakov, me dê filhos. E Yaakov, o que ele responde? Não pede para mim, eu não estou no lugar de Deus, de você
Desculpa, de você Deus impediu filhos. O que Yaakov está dizendo? Que para mim, Deus deu filhos. Para você, Deus não deu filhos. Quer dizer que o impedimento está em você e não em mim. Ou seja, não importa o quanto eu reze, se você continuar com alguma coisa que você tem que está impedindo, se você não tirar esse impedimento, você não vai ter filhos. Então, Yaakov, ele fala para Rachel, olha, você tem que procurar em você o seu erro. E não ficar jogando para mim a responsabilidade de que, na verdade, eu não rezei o suficiente. E aí, o que o Kliakar fala? E que a Rachel, depois de conversar desse diálogo, ela faz uma introspecção, que em hebraico a gente chama de Heshbon Nefesh. Ela faz os cálculos da vida dela, o que ela acertou, o que ela errou, onde ela pode ter errado. E aí ela percebe que talvez só tem um erro que pode ser que ela fez. Que ela era tzadek, totalmente também correta. Ela falou, tem uma coisa que eu descobri em mim que talvez está errado, que não está totalmente no lugar. O que é? Aqui a inveja. Por isso está escrito, Vatekane Rachel, né? E invejou Rachel, a irmã. Né? É o início. Ela falou, uau, eu tenho um pouco de inveja da minha irmã. E ainda não inveja de qualquer pessoa. Da minha irmã eu tenho inveja? E aí ela entende que está muito errado. O que Rachel faz? Tchuvá, se arrepende. Fala, uau, não pode ser que eu tenha qualquer tipo de faísca de inveja, muito menos da minha irmã, de qualquer um, muito menos da minha irmã. Então o que Rachel faz? Ela faz tchuvá, ela se arrepende. Tá? E aí no próximo versículo, o que acontece? No 3, Vatomer. Então o que Rachel fala? Hine, veja, amati Bilá, a minha serva Bilá, boelea, irá para você. Vateled al-brikai veibane gama nohim mimena. E ela vai ter um filho sobre os meus joelhos, meus pés, quer dizer o seguinte, eu vou educar esse filho, veibane gama nohim mimena, e eu serei edificada e construída com filhos também através dela. Ou seja, essa é a conclusão de Rachel da conversa que ela teve com Yaakov direto, ou seja, ela faz tchuvá, ela reflete, ela entende que ele tem um erro e fala assim, uau, se eu tenho inveja até mesmo da minha irmã, então qual é o conserto? O que eu posso fazer para mudar esse decreto? Se eu tenho inveja da minha irmã, então eu vou pegar a minha escrava e vou dar para o meu marido e não vou ter inveja dela. Ou seja, que eu estou arrependida dessa inveja e quero consertar isso ao extremo, a ponto de eu dar a minha escrava para o meu marido e eu não ter e eu ficar feliz por isso. Então, assim, Rachel entende e ela faz chuvá, e é isso que dá méritos para futuramente ela ter filhos. É isso que está escrito no versículo 3. Eu vou dar minha escrava, a Bilá, para você, e aí através disso eu serei edificada. Eu vou ter o mérito de ter filhos. Por quê? Porque esse pecado que impede as minhas rezas de serem ouvidas vai sair. Pelo meu chuvá e pelo meu ato. Tá? Então assim vai falar o Kliakar, muito bonito. Outra última explicação sobre esse versículo, 2 ainda, é sobre o Rava Bravanel, que ele fala o seguinte, que até então Rachel não tinha rezado para Deus. E ela fala, Yaakov, reza para Deus. E aí Yaakov fala, o que eu posso fazer? Você que chore, você que reze, você que tem que rezar, você que tem que chorar, você que tem que mostrar o coração para Deus. E aí ele vai atender seu pedido. Por isso que está escrito aqui Elohim. Aqui o Yaakov fala, Tachat Elohim Anochi, eu estou no lugar de Elohim e não Hashem. Ou seja, porque Elohim é a característica de justiça de Deus. Eu estou no lugar de Deus de justiça, ou seja, se tem alguma coisa sobre você é porque é justo. E se você quiser filhos, não conte só com a piedade de Deus. Faça pela justiça, ou seja, descubra aquilo que você errou, faça tshuva, se arrependa, e aí pela justiça você vai merecer ter o filho. Então essa é a explicação do Rava Bravanel, e assim com essas 5 explicações desse versículo, acho que a gente fecha e consegue entender muito bem esse diálogo, o que aconteceu. Então é isso. Aí então ela fala, então toma minha amati, minha serva, Bilá, né, para você, e dela então sobre os meus pés vai ser construído também um filho. Sobre isso é interessante ver o que o Urashi vai falar. Tachat Elohim, cadê?
Albrikai. Ou seja, na Arabei, o que o Rashi fala que significa eu vou educar ele. Ele vai ter o filho, mas a educação vai ser minha. Mesma coisa com Sará. Sará, ela não tinha filhos. E aí é o que ele vai falar em seguida. Aí ele sugeriu casar com a escrava dela, a Hagar, com o objetivo dela educar. Qual é todo o problema? Que assim que Hagar ela engravida, ela começa a desprezar Sará e meio que falando assim, você não vai educar, esse filho é meu, eu sou agora a principal e eu vou educar da forma que eu quiser. E isso que Sará fica muito chateada, que tudo isso foi feito para eu poder educar ele. Da forma da tradição hebreia, né? E não egípcia, que é a cultura de Agar. E Agar, ela, logo que engravida, ela muda os planos. E aí começa toda a confusão, né, de Ismael, que a gente já estudou isso muito. Então, voltando aqui. Essa explicação, o que o Rashi vai falar? Vei banegamanuchi. E o que é o Gar? Amruzi, que porque também eu. O que esse também vai agradar? Está escrito, e vai se edificar, e eu vou me edificar através dela. Mas porque também eu? Esse também vai acrescentar mais alguém. O que o Rashi vai dizer? Que esse também vai acrescentar o Avraham, que também não tinha filhos, que é o que eu falei. E aí a Sarah sugeriu casar com Agar, né? E Agar teria um filho como no lugar de Sarah. Amar lá, então... E aí, então ela fala para Yaakov, vamos fazer também como então Sará fez? Eu estou disposta. E o que Yaakov responde? Olha, o meu avô, ele botou uma rival dentro de casa, uma rival, uma outra esposa, rival, que você viu tudo o que aconteceu. Eu acho melhor não. O que Sará responde? Ela responde para ele, e se é isso que está impedindo, toma aqui minha serva. Tipo, não importa. Se é isso que me impede de ter filhos, ele está aqui. Oi, Ângelo. Conseguiu ver a tempo que ia ser pelo Zoom? Rapaz, enrolado aqui. Para não deixar de ver, eu vou pegar o finalzinho. Pode continuar aí. Tá ótimo. Depois está no YouTube. Então, está no versículo 3 do capítulo 30. Então, isso que ela vai falar. Então, se esse é o preço a pagar, eu estou disposto a pagar. Então, toma aí minha serva. Pode ser. Então, ver até onde Rahel queria ir para consertar, para conseguir nascer a Misrael, né? Essa ideia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu falei. Tá, é isso. Tá. Outra coisa interessante que é o Netziv Mivoloj, agora quem já está acompanhando as personalidades da Torá e também o Shiur de Nefesh HaChaim na introdução, vai saber, eu cito várias vezes, o Netziv de Voloj, ele foi o último Rosh Hashivá da Yeshiva de Voloj, fundada pelo Rav Chaim Voloj. Ele foi Rosh Hashivá por 40 anos, foi o último Rosh Hashivá. E o Rosh Hashivá que mais ficou na frente da Yeshiva. E ele é chamado Rosh Hashivá dos Rosh Hashivá. Ou seja, ele é o cabeça das Yeshivot, de todos os cabeças de Yeshivot. Porque dele saíram dezenas, centenas de Rosh Hashivot, de pessoas que fundaram outras Yeshivot, porque Voloj é a mãe de todas as Yeshivot. Fecha parênteses. E se não entendeu, confere lá meu vídeo de personalidade da Torá, o Rav Chaim Voloj, e a introdução do livro Nefesh HaChaim que a gente vai começar amanhã, botando para quebrar. Então, o que vai explicar o Netziv Voloj? Que aqui está escrito Amati, ou seja, Vatomer e nem Amati, toma Amati. Amati significa minha serva, tá bom? Tem outra palavra em hebraico para serva, que seria Shifrati, Shifra e Amá. Shifra também é minha serva, minha escrava. E já apareceu escrava outras vezes, se eu não me engano. Vamos só conferir. Aqui, por exemplo, no versículo 29. Vai ter Lavan le Rachel, e deu Lavan para Rachel, Bitó, sua filha, et Bilá, Shifrató, a Bilá, a sua escrava. A palavra é Shifra. Lá, le Shifra, para ela como Shifra. Então a gente vê que a palavra Bilá, ela foi dada como Shifra. Quando Rachel, ela dá para Yaakov, ela trata ela com a palavra Amá. É outra palavra. Qual a diferença? Óbvio que se a Torá está trazendo duas palavras diferentes, a priori são dois conceitos diferentes. Qual é a diferença de Shivra
e Amá. O Netzim Mivolov vai dizer que está escrito aqui Amá e não Shifra, porque Rachel alforriou ela. Ela deu alforria. Ela libertou a escrava. Ela falou, Bilá, você é minha escrava. Foi dada pelo meu pai, ou que a gente viu a explicação, pela minha mãe. Quando morreu, me deixou. A única herança que eu tive da minha mãe, né, foi você. E eu tô te deixando livre, eu tô te fazendo livre, você não é mais minha escrava, e você, como uma pessoa livre, vai casar com Yaakov. Então ela liberta a Bilá. Então isso que o Netzi vai falar. Então toma Amati. Amati significa é mais honrado que Shifra, como se fosse. Shifra é mais subjugada e Amati não. Tá? A única questão da Amati é que o filho vai ser considerado, se fosse Shifra, o filho seria, se a escrava e o dono casa com a escrava, pela Torá, ou também por causa da cultura da época também, não era considerada filha, era considerada filha da dona, tá, da escrava. Aqui não, ela alforria. Mas a educação, então na verdade, não é que ela queria, o filho seria dela, não é isso. E sim, duas coisas, por isso que ela faz casar, que é a mesma coisa os mesmos motivos da Sará, que pelo mérito dela dar uma outra esposa para o marido, ela teria o mérito de ter filhos, esse é o motivo, ou seja, como se fosse uma mitzvah, que aí o mérito dela vai ter filhos. E a segunda coisa é que, se ela não consegue ter filhos, ela ia dar como esposa para o marido, e aí ia nascer esse filho e ela ia poder educar o filho. Essa é a ideia. Eu vou ser tipo a professora, a governanta, eu vou educar o filho. E aí, através da educação, é como se fosse que é meu filho. Porque a gente sabe pelo judaísmo que aquele que educa também é considerado o pai e a mãe das crianças. Não só pela genética. Como a gente vê, por exemplo, que a gente vê no Talmud, que fala que os alunos do rabino também são chamados de filhos. E vem falar ainda mais, que os filhos são mais filhos do rabino do que do pai. Porque o pai só trouxe o filho para esse mundo. O rabino vai educar nesse mundo e vai levar o filho para o Olam Abá, para o mundo vindouro, para toda a eternidade. Então o rabino tem talvez mais importância, o educador tem mais importância pelo aluno do que às vezes o próprio pai. Assim a gente aprende, então quer dizer que um rabino, um educador de determinadas crianças também é considerado o pai. E é isso que ela está falando. Toma ela como livre, por esse mérito eu vou ter mérito de ter um filho, e se eu não tiver, eu vou poder educar pelo menos ele sobre os meus pés, ou seja, eu vou ser a professora desse filho que nascer, e aí então vai ser considerado meu filho também. Essa é a ideia aqui. 4. E aí Yaakov casa com ela. 5. Vatahar, de novo. Vatahar engravidou uma nova força no mundo. Bilá, agora Bilá e não mais Leá. Segunda esposa, então, engravidando. Vateled, nasceu. A gente viu. Le Yaakov, Ben. Para Yaakov, um filho. E a gente viu o que é Ben também, né? Não vou repetir isso. Se não lembrar, volta às aulas passadas. Aqui está escrito Le Yaakov. Para Yaakov. Eu quero só ver se nas outras vezes está escrito. Não. Vamos pegar, por exemplo, aqui o nascimento de Jehudá. No versículo 35 está escrito Vatahar Od. E nasceu mais. Aqui não tem o mais. Por que não mais? Porque é o primeiro da nova esposa. Então não tem o mais. Vateled Ben. E nasceu um filho. Mas aqui nesse versículo está escrito Le Yaakov Ben. Para Yaakov um filho. Em Leá não está escrito para Yaakov. No 33, Vatahar Od Vateled Ben. Não está escrito Le Yaakov. No 34, Vatahar Od Vateled Ben. Não tem o Le Yaakov. No versículo 32, Vatahar Leá Vateled Ben. Não está escrito Le Yaakov. Tá bom? Ou seja, aqui tem a palavra para Yaakov. Se a gente perceber os outros filhos, a mesma coisa. 7. Vataharod vateled bilá shifcha Rachel ben sheni le Yaakov, para Yaakov. No versículo 10. Vateled zilpá shifcha Leá le Yaakov ben, para Yaakov. No versículo 12. Vateled zilpá shifcha Leá ben sheni le Yaakov, para Yaakov. Para a gente ver que todos os... Versículo 17 dá para ver a mesma coisa. O versículo 19 dá para ver a mesma coisa. Tá bom?
Então a gente vai ver que todos os filhos das escravas são chamadas, também é acrescentado no versículo, Leakov, para Yaakov. Por quê? Quem vai responder isso é o Ramban. Tá. É o Ramban, que ele vai falar o seguinte: todos os filhos das servas, ou seja, tanto da Bilá quanto futuramente a gente ainda vai ver da Zilpá, está escrito Leakov, para Yaakov. Por quê? Para dizer para a gente que Yaakov concordou com o que foi feito e gostava dos filhos da mesma forma que gostava dos filhos das donas. Ou seja, da mesma forma que Yaakov gostava de Reuven, Shimon, Levi, Yehudá, Yosef, Binyamin, ele gostava dos filhos também das servas. Tá bom? Ou seja, ele se relacionava com todos os filhos da mesma forma. Se a gente for ver, no quinto e no sexto filho, que são filhos de Leá, que é os Sachar e Zevulun, também vai estar escrito Leakov. E aqui ele vai dizer que é outro motivo. Por quê? Porque já que tinha muitos filhos, quando nasce Sachar e Zevulun, ele já tem 8 filhos, e Leá já tem 4 filhos, para mostrar que mesmo que são muitos filhos, ele ama igual. Tipo, às vezes, eu amo os primeiros filhos, eu amo mais. O quinto e o sexto da mesma esposa, não, eu gosto igual, também está escrito Leakov. Ou seja, toda vez que vai estar escrito Leakov, é para ensinar que Yaakov, para reforçar que Yaakov amava todos de forma igual. Muito importante. E aqui a gente já vai ver, né, só pelos esses 2 fatos que eu já falei, que as esposas vão dar alforria, liberdade para as escravas para casarem com Yaakov. E elas vão sugerir o marido casar com elas. E 2, que Yaakov tratava todos de forma igual. A gente já vai ver aqui que Yaakov conserta aqueles problemas de igualdade, fraternidade, liberdade de todas as gerações que vieram antes dessa família, e como essa família está consertando todos os problemas da humanidade na família ainda, que eu já falei da 2 aulas atrás. Outra coisa, está escrito Leisha, no versículo, vamos voltar no versículo 3, aqui no versículo 4, e deu para ele, a Bilá, a sua escrava, Leisha, como Isha, como esposa. Então o que vai ensinar aqui? E aqui vai falar o Rizkuni. O Rizkuni vai ensinar, porque está escrito como esposa, é óbvio que é como esposa. Então vai ensinar que tem outro versículo também, quando lá na Parashá Vayeshev, se eu não me engano deve ser o versículo 4, alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu acho rápido. Um segundo. Aqui no versículo 2. Ele Todot Yaakov, essas são as gerações de Yaakov, Yosef ben Sheva Israel, Yosef tinha 17 anos, Hayaroe et Achiv, e ele era pastor dos irmãos no rebanho. Veunari, ele era jovem, entre Benei Bilá, os filhos de Bilá, Ved Benei Zilpá, ou seja, ele era os filhos de Zilpá, que são das escravas, Neshei Aviv, as esposas do marido. Ou seja, ali reforça que elas eram esposas do marido. Esposa, da mesma forma que tanto Leá como Rachel, elas também eram esposas, e não escravas ou filhas da escrava, como fala de Agar. Agar não está escrito que ela era esposa de Abraão, não está escrito. Mas aqui sim, está escrito que elas são esposas do marido. O que então o Rizkuni vem dizer? Que todas elas eram esposas do marido. O que quer dizer esposa? Que elas casaram com Ketubá e com Kedushim. E não que elas eram pilegas. Ou seja, existe um conceito na Torá de mulher, esposa, e pilegas. Pilegas significa, é traduzida, né? Não é muito boa a tradução, como concubina. Qual a diferença da esposa para concubina? Tá? A diferença é que as duas têm o mesmo papel, é tudo igual. A diferença é que a esposa ela casa com um contrato, tá? Então tem um contrato no casamento, e tem que duchar no casamento, ou seja, o casamento é feito debaixo de uma rupá, e tem brachot, ou seja, existe uma santidade na cerimônia, como eu já expliquei antes, do casamento. Essa é uma esposa. A concubina é igual, só que ela casa sem contrato e sem cerimônia. Tá? É a diferença. E aqui vem dizer que ela era Neshei, que era esposa, para dizer que todas as 4 casaram com santidade, com contrato, como uma mulher normal casa, e não como uma escrava, como uma concubina, e por aí vai. Então essa é a explicação do Rizkuni. Tá?
Vamos continuar. 6. E aí vai nascer mais um filho. Versículo Vav, 6. Vatomer Rachel. E falou Rachel. E engravidou, né? A gente viu no 5. Vatomer Rachel. Quando engravidou, e falou Rachel. A gente viu, sempre vai ser primeiro o motivo e depois o nome. Danani Elohim vegam shama bekoli. Me julgou Elohim, Deus. Vegam shama bekoli. E ele também ouviu a minha voz. Vai ter li ben. E deu para mim um filho. Alken kara shemo Dan. Por isso o nome dele vai ser chamado Dan. Tá? Dan vem da palavra de din, de julgamento. Danani. Deus me julgou. Tá bom? Esse é o versículo. Vamos entender esse nome. O Rashi vem dizer: o que é Danani Elohim? Me julgou Elohim. Danani vechivani vezikani. Então ele fala 3 palavras. Ele me julgou, ele me condenou e ele me absolveu. Que é o juiz. Ou seja, ele me julgou. Como ele me julgou? Pelos meus atos. Ele me condenou, por quê? Porque eu era estéril. Então eu saí com o veredito como culpado. Né? Ele me fez ficar estéril. E me absolveu. E agora eu tive um filho. E agora ele tirou essa culpa, você me absolveu. Agora eu estou livre. Então, pelo mérito que... Ou seja, ela reconhece que Deus julgou e com razão ela era estéril. E aí... Com razão, agora ela absorveu porque ela mudou os seus atos. E também teve o mérito de dar. Então aí ela tem um filho que ela vai poder educar, que é o filho de Bilá. Então é interessante aqui que quem dá o nome vai ser Rachel. Mesma coisa, a Zilpá, quem vai dar o nome vai ser a Leá. E isso tem a ver com educar. Tipo, é como se fosse meu, porque eu dou um nome. Quem dá o nome é aquele que realmente vai ser vinculado à pessoa. Diferente de Agar, que Agar quis dar o nome, né? Agar, embora Deus escolheu o nome por Agar, mas a princípio a Sará não ia dar o nome, tá? Mas aí tem toda a história do deserto, aí Deus fala para ela que vai dar o nome, aí no final Abraham dá o nome, mas não é a Sará que dá o nome. Então esse é o Rashi. Então essa é a opinião do Rashi. Vamos para a opinião do Sforno. O Sforno, ele vai explicar o que é Danani Elohim, que Deus me julgou. Ele vai dizer que Deus é justo e que não me fez engravidar. Ele não me fez engravidar com justiça. Não é que eu estou dizendo que ele estava errado, não. Ele foi justo nisso. Mesmo assim, eu sendo culpada, ele recebeu as minhas rezas, me dando um filho, pois ele nasceu aos meus pés, ou seja, aos meus cuidados. E aqui também o Riscone vem dizer a mesma ideia que a gente explicou não, desculpa, aqui é o Sforno. O Sforno vai dizer a mesma ideia do Riscone, que também elas alforriaram, dão liberdade para as escravas e libertaram elas antes de casar. Diferente de Sarai e Agar, a mesma coisa. E a gente vê que todos os filhos, 12 filhos, eram filhos e herdeiros de Jacó, de forma igual. Né? Todos eram filhos igual de Jacó, os 12. E ele fala que a memória desses 12 filhos, todas elas de forma igual, são queridas perante Deus. Deus gosta de todos de forma igual. Esses são os filhos de Israel, Bnei Israel. Tanto que o sumo sacerdote, Deus ele manda fazer um peitoral, que é o efod e o roshen, né? Com as 12 pedras, ou seja, que estava escrito os 12 nomes, e aqui também os 12 nomes dos filhos de Jacó, ou seja, todos estavam no peitoral do sumo sacerdote, porque todos são queridos de forma igual para Deus. Todos são considerados descendência de Jacó. Essa é a ideia. Diferente de Ismael e diferente de Esav, que não são considerados descendência nem de Abraham e nem de Yitzhak, respectivamente. Essa é a ideia, então, do Sforno. Opinião do Malbi. É o Malbi? Acho que é o Malbi, isso. Do Malbi. Ele vai dizer mesma coisa, que liberou elas. Então todo mundo concorda com isso. A opinião do Rav Abravanel do nome Danani, de que me julgou Deus, ele fala o seguinte: eu pequei, porque eu pequei. Ele me julgou e me culpou, porque eu pequei. Eu entendo isso, porque eu pequei, que eu não rezei para Deus. Então aqui o Rav Abravanel vai dizer que até então Rachel não rezou para Deus para ter filhos, como fazem as mulheres estéreis. As mulheres estéreis rezam, e eu pequei por não ter rezado. E mesmo assim, sem rezar,
Porque aqui não está escrito que em nenhum momento que Rachel rezou. Mesmo sem rezar, Deus foi bondoso comigo e ouviu o que eu queria. Mesmo sem eu rezar. Então aqui ele vai, não, acho que uma opinião extrema, que eu não rezei e mesmo assim Deus foi bondoso e me deu filhos. Opinião do Rav Bravani. Um segundo. Tá, vamos continuar. Vai avó Leia Yaakov. Cadê? Tá escrito aqui. Um segundo. Vai ter Leia que. Não, voltando um segundo. No versículo 4 ainda, que ela deu um filho deu Bilá para Yaakov, e está escrito, vai avó ali Yaakov, e Yaakov casou com ela, e logo depois está escrito que ela engravidou. O que vem dizer aqui? Vem dizer então aqui o Al-Sheikh HaKadosh, que quer dizer que imediatamente que ela deu Bilá para Yaakov, ela engravidou também, imediatamente, a mesma, igual a Leá, que a gente viu com o Reuven, a mesma coisa aqui com o Bilá. Imediatamente ela engravidou. E Rachel viu, uau, eu estou tentando aqui, ela engravidou de primeira, então por ver o que engravidou rápido, Rachel entende que sim, então Hashem queria que ela tivesse filhos com Yaakov. A coisa que até então ela não entendia. Deus não quer que eu tenha filhos. E quando ela engravidou rápido, ela viu um sinal de que Deus era favorável e sim queria ter filhos. Então ela fala, se Deus quer que eu tenha filhos com Yaakov, por que ele não me dá filhos diretamente? Porque é através da minha escrava. Porque eu não posso engravidar. Aí ela fala, Danani Elohim, Deus me julgou. O que ela vai dizer? Ele me puniu. Vegam chamar, que né, Danani Elohim, vai até um segundo que eu perdi. Aqui, Danani Elohim, vegam chamar Bekoli. Deus me julgou e também ouviu a minha voz. O que é ouviu a minha voz? Vai explicar o seguinte, e mesmo que ele me puniu, mesmo assim ele ouviu o que eu queria, e aí a severidade dele virou piedade e me deu um filho. Mesmo o julgamento seja culpada, ele ouviu o que eu queria e me deu um filho. Vai ter Liben e me deu um filho, e foi decretado em cima e me dá um outro filho para Bilá. Ou seja, o que quer dizer vai me dar um filho? Vai ter Liben, não é vai ter Liben. Aqui ele explica que ele vai me dar outro filho. Ou seja, eu vou ter um segundo filho, eu sei disso. Na verdade, esse segundo filho talvez da minha própria barriga. Ou seja, ele me julgou, ele mudou a propriedade e eu vou ter o mérito de ter um filho. E aqui a gente vai ver um negócio incrível. Não, antes, só mais uma explicação do Netziv Mivologin. O que quer dizer Shema Bekoli, que Deus ouviu a minha voz? A princípio é rezou. Mas tem comentarista que vai dizer que ela não rezou, a gente não viu que ela rezou. Então o que é que Deus ouviu minha voz se não está escrito que ela rezou? Então o Netziv Mivologin vai dizer o seguinte, que ouviu o sofrimento do meu coração. Que mesmo que eu não falei corretamente com Yaakov, quando eu falei, me dê filhos, reza por mim, Hashem ouve o coração daquele que sofre. E Deus, ele sabe cada um o que passa. Ou seja, mesmo que a pessoa às vezes não pede de forma correta, Deus, ele sabe o que está no coração das pessoas e ele sempre está com as pessoas aflitas e angustiadas. E Deus, ele entendeu isso e mesmo assim, sem rezar. E mesmo falando de forma inapropriada com Yaakov, ele me deu um filho porque ele viu que quanto eu estava sofrido e realmente eu ia morrer de sofrimento. E Deus entendeu isso, então é isso que ela está falando. E Danan Elohim, Deus me julgou que eu era culpada. Vegar um chamar Bekoli. Mas mesmo assim ele ouviu a angústia, a minha angústia, e me deu um filho. Então seria a expressão do Netziv Mivologin muito bonita. E aqui a gente pode entender o seguinte. Aqui, com Dan, nasce o segundo primogênito do povo judeu. O primeiro primogênito é o primogênito de Leá, que é o Reuven. Lá no primogênito de Leá, por que se chama Reuven? O Rashi explica que veja a diferença desse meu filho com o Esav. Que Esav tentou matar, ficou chateado porque perdeu a primogenitura. E o meu filho não só não vai ficar chateado, como vai tentar salvar o outro primogênito, que vai ser Yosef, que vai ser o quarto primogênito de Jacob, que ainda não nasceu. Tá? E aqui nasce o segundo primogênito. E aqui talvez então o primeiro, o Reuven, tem o mérito de ser um primogênito que no futuro ele vai reconhecer o outro. Mas aqui nasce pela primeira vez na história um primogênito em outro patamar. Qual é o patamar dele?
que ele não só ele nasce e vai salvar o irmão, como o Reuven está destinado a ser, como ele nasce para o irmão poder nascer. Ele só existe, o Dan só existe porque Rachel que é um filho. Ele nasce com a condição que tenha outro primogênito na história, outro filho. E a gente viu que todas as histórias de irmão até então é de conflito, então eu não quero filho. A gente viu que Ham, ele castra o filho de Noé, ele castra o pai para não dividir. A divisão de Caim e Eva, que eles não querem também outros filhos, tem sempre outra ideia que eles não querem dividir a herança, e aqui não, eu vou ter um filho para ter outro filho. Então Dan, ele nasce com esse conceito de fraternidade tão grande, que é pela primeira vez um primogênito, que nasce com a condição que tenha um outro primogênito. Para nascer um outro primogênito do mundo, então aqui já de novo, mais um passo nessa escada de mudança da humanidade na família de Jacob. Vamos ao versículo 7. Vataharod, Vateled Bilá, Shifchar Rachel ben Sheni Yaakov. Agora um segundo filho para Yaakov, de Bilá. Tá? Aqui no versículo está escrito, tem uma palavra a mais. A gente já estudou o Shifchar, mas tem a palavra Shifchar, ou a palavra Le Yaakov, desculpa, mas aqui está escrito Shifchar Rachel. Não precisava, tinha que estar escrito engravidou, uma força nova, mais um, Od, porque agora é o segundo dela, Vateled, e gerou Bilá, que é a mulher, Ben, um filho, Sheni Yaakov. Segundo, Yaakov para dizer que ele era tão querido como os outros filhos. Mas por que precisa dizer que Bilá é a Shifra de Rachel? Já se sabe disso. Até porque está escrito o segundo para Yaakov, é óbvio que também é de Bilá. Então por que Shifra Rachel? E a gente já viu que o Passuca chamou ela, quando ela foi dada com Amá, porque ela foi libertada. E aqui está escrito de Shifra, escrava de Rachel. Então o Netziv Mivolagem vai explicar por que está escrito, então, de forma sobressalente, Shifra Rachel, a escrava de Rachel, para ensinar que mesmo alforriada, a Bilá continuou se comportando com a Rachel como escrava. Ela falou, eu sei que eu estou livre, eu entendo o que você fez por mim, mas eu te devo. O meu objetivo de vida é trabalhar para você como se fosse que eu sou uma escrava. Diferente de Agar. Agar nem libertada foi, e mesmo assim que ela engravidou, ela falou, agora eu sou a ama, eu sou a dona, e você que deveria ser escrava, eu sou melhor que você. E aí ela perdeu tudo. E Bilá tem um comportamento contrário. Eu sei que eu sou livre, que eu sou uma esposa tão quanto você em relação a Yaakov. Meu filho é tão quanto o filho dele, quanto os filhos que você ainda nem tem. Mas eu sei quem é você, e eu vou viver a minha vida inteira grata e vou fazer tudo por você como se fosse que eu não fui liberta. Então aqui a gente vê o conserto de Agar, é o contrário do que Agar fez, uma característica da Bilá. Então a gente vê maravilhosa e muito difícil, né? Então vamos para o próximo versículo. Naftali vai nascer agora 8. Vatomer Rachel, então tem o segundo filho, e aí vai ser dado o primeiro motivo e depois o nome. E a gente vai ver que Rachel dá o nome, e não a Bilá. Igual. Vatomer Rachel, então falou Rachel, Naftulei Elohim Niftalti. O que é Naftulei Elohim Niftalti? Então aqui é um pouco difícil, a gente já vai para explicar. Im achoti gam yacholti, com a minha irmã eu também, yacholti também pude, vatikra chamou Naftali. O nome dele foi Naftali. Naftali é por causa do nome Naftulei Elohim Niftalti. Tá? O que significa Naftulei Elohim Niftalti? Então a gente vai ver as explicações. Urashi vai te falar o que é Naftulei Elohim. Então ele vai dar duas opiniões. O primeiro é da linguagem Tzamid Vepatil, ou seja, que é conectado. Ou seja, Deus me fez me conectar com ele. Não, desculpa. Deus me fez me conectar com a minha irmã. Porque agora eu também tenho um filho, da mesma forma que a minha irmã, eu também tenho um filho, que é o Naftali, o segundo filho, né? Então aqui eu estou conectado com a minha irmã. Então é de conexão. Então me conectou Deus, Niftalti. Essa é a primeira explicação. Aqui, só para falar aqui. Conectado com a minha irmã. E através da minha irmã eu também tenho conexão de Deus, porque Deus ouviu minha reza, né? Então eu conectei com a minha irmã para merecer filhos, porque agora também eu perdi a inveja, que eu tinha inveja da minha, agora não. Então eu conectei com a minha irmã para poder ter filhos. Essa é a primeira explicação. O Rashi vai dar a segunda explicação. E eu vou explicar. Que na verdade, Naftulei vem da palavra Ikesh, o fetaltol, que é outro versículo em Dvarim, em
Dvarim é Deuteronômio 32:5, que na verdade significa teimosia e insistência. Ou seja, eu fui obstinada, eu fui insistente, teimosa, Venaftulin Marbei, eu rezei tanto para Deus para ser igual a minha irmã. Lembra que a inveja dela era que a irmã foi tão tzadeket que ela mudou o decreto para melhor. E ela tinha inveja que falava, eu não sou tão tzadeket. E agora ela consegue ter o mérito de filhos, é porque desde então ela começou a trabalhar, rezar para Deus igual a Leá fez a vida inteira. E ela falou, uau, eu consegui ser tão obstinada, tão insistente, rezar tanto para Deus assim como a minha irmã fez, que eu consegui também ter um filho. Então é essa explicação, fechando aqui o ciclo de, no final, amor das irmãs. Embora, sei lá, novelas ou superficialmente parece que uma irmã odeia a outra, a gente vê o contrário, que se existiu alguma rixa, isso é consertado e o amor prevalece no final, né? Que é a história da família de Jacob. Então eu consegui me igualar à minha irmã na questão de quebrar o decreto e merecer ter filhos em meu nome dentro de Am Israel, do povo judeu. Persistir e insistir com muita obstinação a Deus, através das minhas rezas, para me igualar à minha irmã. Vegam Yacholti. O que é Gam Yacholti? Esquime Ladi. Também foi concordado, Deus concordou, né? Também a mim eu pude ter filhos. Então, não só minha irmã, também eu sou esposa de Jacob. E Onkelos, ele vai explicar que a linguagem de Tefilá, Naftulei, eu rezei. É de rezar. Naftulei Elohim, eu rezei para Deus. Eu pedi, e minha reza perante Deus foi querida, recebida, da mesma forma que foi recebida como a reza da minha irmã. Gam Yachol, também minha reza foi recebida por Deus, né? Igual a minha irmã, minha reza também pôde ser recebida. Então, Niftalte é que minha reza foi recebida, ou seja, seria o seguinte. Então, falou Rachel, eu rezei para Deus e minha reza foi me recebida da mesma forma que a minha irmã. E o nome é Naftali, né? Então, essa seria a terceira explicação do Rashi. Então, o Rashi dá 3 explicações. Uma, eu me conectei a minha irmã e me conectei a Deus através desse filho. A segunda seria, eu fui obstinado e rezei a Deus igual a minha irmã rezou e eu também fui aceita. E a terceira seria, eu rezei para Deus e minha reza foi recebida da mesma forma que a minha irmã. Tá? O Rashi, ele vai explicar essas 3 explicações. O Rashbam, ele vai dizer que Naftulei Elohim, Naftulei, eu me conectei com Deus, consegui me conectar com Deus. O Ibn Ezra, ele vai explicar que Naftulei vem de batalha, que Deus me ajudou na minha batalha. Então, eu pude conseguir ter filho, tá? O Dat Zkenim, ele vai explicar o seguinte, que Naftulei Elohim Niftalti. Niftalti significa o seguinte, que é da palavra de Nafal, de cair, né? Que é o seguinte, eu aguentei com a minha irmã um sofrimento muito grande. Da mesma forma que minha irmã sofreu a vida inteira por causa dos filhos, eu também tive que aguentar esse sofrimento muito grande, igual a minha irmã. E já tinham acabado minhas forças para resistir, tá? Agora, eu persisti igual a minha irmã, que também era estéril, vegar minha rota, e eu também pude ter filhos. Então, essa é a ideia. E me conectei com a minha irmã. Como me conectei com a minha irmã? Aí ele fala que no futuro, dos meus filhos vai sair a Oliav, né, que é descendente de Dan, e ele vai se conectar com Betzalel, que é descendente de Yehudá, ou seja, que é descendente de Leá, com a descendente de Bilá, escrava de Rachel, e os dois juntos vão construir o Mishkan, o templo, o tabernáculo, né, o templo móvel no deserto, ou seja, as duas esposas na construção do templo vão se conectar. Então e aí eu me conectei com a minha irmã, Vegam Yachot, e eu também vou ser capaz. O que é vou ser capaz? Que no final Hiram e Shlomo juntos vão construir o primeiro templo, que também é descendente das duas. Então essa explicação um pouco mais do futuro, né, a explicação da Tzkenim. Agora, outra explicação do Sforno sobre Gam Yachot, tá? Ele vai explicar o seguinte, que eu consegui me conectar, ele vai explicar, não com a Leá e nem com Deus, com meu marido. Então vai explicar o seguinte, graças a esse filho eu consegui, quem fala isso é o Sforno, eu vou conseguir me conectar com meu marido, conexões divinas e santas, com santidade,
depois eu botei uma rival para dentro de casa, ainda que tinha minha irmã, tá? Para nós juntas construirmos as Shvatim, as tribos, Bnei Israel, os filhos de Israel. Então assim eu consigo me conectar com meu marido, tá? E aqui ele vai falar um negócio interessante, uma conta. A gente já sabe que nesse tempo que estão nascendo os filhos, isso é importante, nesse tempo que estão nascendo os filhos, Yaakov ainda está trabalhando por Leá, que são os 7 anos, né? Ainda não passou os 7 anos. Assim que acabar esses 7 anos é o nascimento de Yosef, tá bom? Então Yosef, quando nascer, acabou os 7 anos. Aí Yaakov vai falar, ó, vamos embora, vamos mandar, vamos para Israel, porque eu paguei o que eu devia. Minha dívida está paga, vamos voltar para Israel. Então a gente vê que Yosef, que é o 11º filho, nasce 7 anos de casamento. Tá? Então em 7 anos, Yaakov tem 10 filhos. 11 filhos, na verdade. O 11º nasce. E em 7 anos ter 11 filhos é um pouco difícil, tá? São 4 esposas. Mas se fizer a conta, então, se for fazer a conta, a gente vai ver que obrigatoriamente você tem que dizer pela conta que o que ainda não aconteceu no versículo, que é Leá vai dar Zilupá para Yaakov, ou seja, Leá vai dar Zilupá antes de nascer o Naftali, antes de nascer o segundo filho de Bilá. Então, quando nascer o segundo filho de Bilá, já vai acontecer o que vai acontecer nos próximos versículos, que é Leá dar a Zilupá. Tá? Porque a gente tem que obrigatoriamente nascer 8 filhos em 7 anos, tá bom? Tem que fazer as contas, porque se não falar isso, quer dizer que cada filho nasceu em 7 meses, e qual é o tempo entre uma gravidez e outra, né? É muito difícil você dizer isso. Então, tem as regras de impureza, então obrigatoriamente, então a gente vai ver que Leá automaticamente vai dar também Zilpá antes de nascer esse filho. Então essa é a explicação do Sfoner. Ele falou, eu também consegui o que pretendia. O Balaturim, ele vai explicar sobre o Gamerholt, não, Balaturim não, confundi, o Malbim, ele vai explicar o seguinte, que a explicação Naftali é de oculto. É outra explicação. Que Naftali significa oculto. E que o motivo que Leá tinha filhos e eu não é um motivo oculto para Deus. E não tem como a gente saber. Também não tem que questionar. É algo oculto aos olhos humanos. É um segredo de Deus. E ele fala, mesmo assim eu fui capaz, mesmo sendo oculto desse motivo, eu fui capaz de aceitar esse decreto com felicidade, porque eu sei que Deus é justo e tem os motivos dele. Tá? Explicação do Abravanel, já estamos terminando. Eu fui muito teimosa e insistente com a minha irmã. Então a teimosia agora não é com Deus. O Abravanel vai explicar que eu fui teimosa, Naftali é sobre teimosia, com Deus. Não, desculpa, não é com Deus, é com a irmã. Eu fui teimosa com a minha irmã. Vegam a rota, eu também fui capaz de quê? De deixá-la chateada, ou seja, fui muito teimosa, tendo inveja dela. Eu deixei ela chateada, eu pude também mudar o sentimento da minha irmã, eu consegui tocar na minha irmã, ela ficou chateada com a situação. Né, tá? E por isso, então, esse é o nome do filho. Ele falou, eu fui muito insistente com a minha irmã, eu também consegui chatear ela, em nome dele eu dou esse filho, é em nome dela, tipo, é em nome disso que eu fiz com a minha irmã, que eu, infelizmente, humilhei ela, e por minha causa dos meus próprios atos, que eu não consegui ter filhos da minha própria barriga. E a explicação última questão desse versículo, que é do Al-Sheikh HaKadosh, que é o seguinte, que, um segundo, é que eu acho que eu pulei isso, não falei, que no primeiro filho que ela engravidou, que ela fala, por que eu não pude engravidar? Porque Deus me julgou, eu tive um pecado, que eu não pude. E aí o Al-Sheikh HaKadosh fala o seguinte, que Rachel, para terminar, Rachel entende que o motivo dela não ter tido filhos é porque ela tinha um pecado. Diferente do que a gente comentou, que o pecado foi que ela tinha inveja, que o Rava Bravanel fala isso, que tinha inveja que tinha inveja da irmã. Ele vai explicar o contrário, que ela achava que o motivo que ela não tinha filhos é que ela pecou com Yaakov. Qual é o pecado que ela pecou com Yaakov? Dá os sinais para a irmã. Né? A gente falou isso na aula passada, que o de dar os sinais para a irmã, ela enganou Yaakov, ou seja, eu tive culpa, Yaakov está chateado comigo. Então ela achava que o motivo é que Yaakov estava... Por isso que ela falou, reza por mim, me perdoa. Tá? Então, ela fala isso, que
que no Danan, então quando fala o primeiro filho chama Dan, Deus me julgou, porque eu pequei com Yaakov, que eu enganei ele. Mas aí quando ela tem um segundo filho, ela fala Niftalti, quer dizer o seguinte, que é um segundo, que ela entende, é muito bonito, só para terminar, ela entende que na verdade isso que ela deu os sinais para a irmã casar com Yaakov não foi um pecado, ao contrário, foi um mérito. Aí ela entende na verdade que o que ela fez foi correto e não que foi errado. Então ela fala o seguinte, Niftalti, ou seja, eu insisti em enganar o Yaakov, sim, e foi bom, pois foi... Isso não é um ato natural de uma mulher que ama o marido, que 7 anos trabalhou fazer. E eu fiz isso, olha o meu ato, Niftalti, eu fui obstinada na enganação com Yaakov. E eu também fui capaz de quê? De aguentar os ciúmes de ter uma irmã casando com o marido que você sempre quis e você não casar com ele. Que é algo fora da natureza. Ou seja, esse é o nome do Naftali. Eu enganei o Yaakov pela minha irmã. E eu fui capaz de suportar o que nenhuma mulher suporta. Os ciúmes da irmã casar com o marido que você sempre esperou e você sempre amou e que é Am Israel. Sim? E aí ele continua explicando Lashon Kadosh. E o fato de Hashem ter me ajudado a dar os sinais para minha irmã e aguentar essa situação que não é normal, só pode ter um objetivo. Qual é o objetivo? Que no futuro, o meu povo, quem sair de mim ou da gente, pode ser que vai fazer coisas erradas para Deus, e Deus vai ter que fazer um din, um julgamento, Danai Elohim, Deus me julgou, Deus vai julgar esse povo. E Hashem queria, antes de Deus precisar julgar com a severidade, dar mérito para esse povo, para apaziguar essa raiva, né, o decreto, a justiça no momento do julgamento. E qual é o mérito? O mérito é de eu poder... o mérito de eu ter dado os sinais para minha irmã é o mérito para no futuro, quando o povo pecar, eles não serem castigados por Deus. E o propósito então foi me conectar com a Hashem através que eu conectei com a minha irmã, pondo ela no meu lugar. Ou seja, eu me conectei com a minha irmã. Por quê? Porque eu botei ela no meu lugar. Se fosse eu, como eu me sentiria? Então eu não quero que aconteça com ela. E assim, tem medo para Israel, para todas as gerações, para quando o Am Israel peca, tem o mérito dos patriarcas para proteger a gente. Isso o Midrash fala claramente, que quando o templo foi destruído, o Jeremias, que era o profeta da geração, ele vai para os profetas, é um Midrash, ele fala, Avraham, pelo teu mérito, perdoa esse povo, Yitzhak, Yaakov, ninguém perdoa, até um segundo, até que entra então Rachel, e ela fala, eu fiz o que não é normal, eu dei para minha irmã os sinais, você não vai perdoar, você vai ficar também, porque o povo fez idolatria, olha o que eu fiz pela minha irmã, e aí Deus perdoa Am Israel, e assim a gente acaba, não se esqueça de curtir o canal, muito obrigado a todo mundo, e a gente se vê por aí, amanhã então começa a primeira aula de Nefesh Haim, acompanha até semana que vem, continuação de Bereshit, muito obrigado.